Oi, gente. Me chamo Virgínia de Albuquerque. Vim aqui desabafar com vocês e, ao mesmo tempo, deixar um alerta, né? Eu sei que muitos vão dizer que já sabe, que não sei o que, tal. Enfim, a minha experiência, né? Apesar de eu ter 45 anos hoje em dia, né? Mas sempre é bom, né? Avisar as pessoas, as mulheradas, isso também serve para homens também. Assim como tem acontece com mulheres, acontece com homem também, né? Enfim, é como, tipo, namoro abusivo, né? Ter cuidado, relacionamento abusivo, ter cuidado com os relacionamentos pela internet. Eu sei que muitos de vocês devem saber disso, eu sei, mas eu quero aqui desabafar. E Deus ficou né, me pedindo para que eu fizesse esse vídeo para as mulheradas, para as pessoas. Que, tipo, assim, em 2019 eu conheci um homem pela internet. Ele era mais velho do que eu. Na época, antes eu já fui casada assim, uns 14, 15 anos mais ou menos. Me separei, tenho 2 filhas. E aí, na época, eu resolvi fazer redes sociais para mim, né? Facebook, Instagram. Aí eu conheci esse homem, né? Eu sei que muitos vão rir, né? Mas isso é sério, né? Aí eu conheci esse homem, ele era mais velho do que eu, a gente passa a se conhecer, trocamos mensagem, conversa vai, conversa vem. E aí aquilo foi se aprofundando, tudo mais. Ele era uma pessoa, se tornar uma pessoa legal, né? Sou uma pessoa legal também. Enfim, por aí foi, né? E aí, com o passar do tempo, eu sei que isso durou uns 8 meses. 8 meses a gente ficou, já começou a conversar e tudo, e a gente já começou a namorar, né, virtualmente. Aí ele, com o passar do tempo, né, a gente, no caso eu, né, eu fui, né, me aproximando mais dele em relação, assim, né, a gostar, esse tipo de coisa, vocês sabem, assim. Gostava dele e tudo mais, tava... Ave Maria, eu tava completamente apaixonada por esse homem. Aí, quando foi um certo tempo, depois de 8 meses, eu sempre tive aquele negócio na minha cabeça, aquela intuição, né? Até hoje ainda tenho isso. E aí, eu sei que a gente tem que ter muito cuidado, por mais que essa idade que a gente tem, mas isso acontece, né? Na vida da pessoa, às vezes a pessoa, né? Sei lá, vocês sabem. Enfim, aí eu fui cascavear as redes sociais dele. Eu sei que ele me prometia várias coisas, né? E eu fazia de conta que tava caindo na dele, entendeu? Apesar de que eu gostava dele e tudo. Aí eu sei que até um certo tempo ele... Teve um tempo que ele ia viajar pra Grécia. Nessa época, ele só vive por lá, nas férias dele, principalmente. Ele foi na férias na Grécia, aí disse que estava com a passagem, que estava indo para a Grécia para um passeio, não, era férias. Aí eu peguei e disse que se o navio que ele ia não passava por aqui, que eu poderia pegar uma carona para poder ir. Falei assim, né, com brincadeira ao mesmo tempo, né, desse certo, né? Enfim. Não porque era na Grécia, né? Porque eu queria estar com ele, né? Seja lá onde for. Enfim. Aí ele ficou com aquela enrolação e tudo mais. Aí ele... Isso eu tô pulando, né? Com várias coisas que já tem acontecido já lá atrás. E aí eu fui cascavear as redes sociais dele. Aí ele primeiro, quando eu perguntei se eu podia ir, ele disse que podia, que ele ia, eu perguntei porque ele ia, que não era da minha conta, ele foi e disse que ia ele e mais um casal, ia ele e mais um casal de um casal de amigo e uma amiga. Enfim, aí ele disse que ia comprar minha passagem, né? Aí eu fui aqui no aeroporto, aqui que moro perto do próximo aeroporto. Eu fui até com a minha menina. Isso eu sabendo que era mentira, né?
Mas aí eu deixei rolar, entendeu? Até onde ia chegar. Aí eu peguei, fui no aeroporto, perguntei a passagem tal, pro local tal. E aí nesse tempo todo, eu tava pesquisando, né, sobre a vida dele. E aí eu descobri que ele era casado. Eu descobri que ele era casado, e aí nesse tempo todo, eu já tava apaixonada por ele. E ele dizia que sempre, gente, desculpa aí, tá? É o cão aqui. Que não pode ver nenhum barulho, ou escutar nenhum barulho do vento lá na rua, nem os cachorros. Enfim. Aí eu peguei e fui, falei pra ele foi e disse que eu podia comprar a passagem, né? E se eu com a atrás da orelha, que já tinha descobrido e tudo, né? Eu peguei e falei pra ele, olha, eu não me aguentei, sabe, com o passar do tempo, porque ele ficou evitando mais de mil desculpa que não dava pra eu ir, porque assim, assado. Eu sei que a viagem ia ser muito longa, né? Porque eu moro aqui, né, Fortaleza, e ele fala que ele é italiano. Aí ele ia viajar de lá, né, com uns amigos de navio. Enfim. Aí eu sei que eu peguei ele na mentira, e aí fui deixando, e ele pensando que eu não tava sabendo, né, eu já tinha cascavel as redes sociais dele tudinho, né. Aí descobri que ele era casado, que ele tinha filhos, que ele tinha neto. Ele era bem mais velho do que eu. Acho que, se não me engano, uns 10 anos. Acho que eram uns 10 anos. Enfim, a gente se gostava assim, né? Mas aí ele era trambiqueiro, mentiroso, né? A minha irmã que falava que ele era café. Ai, ai. Enfim. Aí eu falei pra ele, não aguentei, e falei pra ele, e eu não me aguentei, eu comecei a chorar, eu falei pra ele, mas, né, falei pra ele direitinho, antes de chorar, claro, né, que não que chorasse na frente dele depois, que eu chorei. Aí eu falei pra ele, descobri pra ele que ele era casado, que ele tinha filha assim, assado, porque que ele fez isso comigo, não sei o que, né, aquelas coisas todas. E aí eu quero, assim, deixar alerta aqui pra mulherada, pra ter muito cuidado, né? Por mais, tanto faz a pessoa ter a idade que eu tenho, ou ser mais nova, principalmente para as mais novinhas, né? Que muitas delas pensam que quem é mais esperta do que a gente, mas nem sempre, né? Todo mundo tem, não importa a idade, né? A gente sempre cai nas lábias, né? Desses tipos de pessoas. Só um alerta aqui para as mulheres. E aí eu sei que com o passar do tempo de lá pra cá, eu fiquei assim, meia conturbada. Fiquei, tipo, fiquei querendo entrar em depressão. Eu sei que aconteceu várias coisas entre esses anos todos, entendeu? Em relação a ele. E aí eu também já conheci outras pessoas. E aí depois, se vocês quiserem que eu conte mais coisas, né? Vocês deixam um comentário aí. Aí deixa um comentário. Se vocês quiserem curtir, curtam, certo? Eu agradeço. E aí eu quero deixar aqui para as mulheradas que tenham muito cuidado, né? Que a gente vive nesse mundo assim tão cruel. As pessoas são cruéis, né? Tem que ter muito cuidado. A gente lidar com todo tipo de ser humano, né? A gente conhece pessoas e aí a gente não sabe quem é. Pois é, gente, tem muito cuidado. E aí eu sei que com o passar do tempo eu me apeguei mais a Deus, né? Que eu era mais assim, afastada da igreja. Eu era católica. E aí agora, hoje em dia, eu sou evangélica, né? E aí, gente, vocês tenham muito cuidado, né? Procure Jesus, né? Procure Deus. Porque só Deus sabe de todas as coisas. Deus salva, cura e liberta, né? Só Jesus salva, cura e liberta, sabe de todas as coisas. E aí, quero deixar aqui esse comentário com vocês, esse desabafo. Eu sei que muitos talvez vão me criticar, e eu quero dizer que esse é o meu primeiro vídeo, claro, né? E aí só quis mesmo que Deus ficou me cutucando para poder eu falar isso há muito tempo, mas quem sabe, né? Posso deixar coisas melhores para vocês.
E aí, é isso aí, galera. Que vocês fiquem na paz do Senhor, vocês tenham muito cuidado, essas mulheres. Tem muitas mulheres que têm, né, realmente assim, tipo, vocês sabem, entendem, né? Eu queria deixar aqui uma oração para vocês, para as mulheres que... Essas mulheres, às vezes, muitas têm depressão, essas mulheres que sofrem abuso psicológico, né? Abuso de relacionamento, essas coisas tipo assim. Que o Senhor venha cuidar dessas pessoas, dessas mulheres. Para os homens também, que também tem homem que sofre pressão psicológica de mulheres também, né? Assim, eu não tô aqui criticando nem religião, nem tipo de pessoas, não, assim, em relação ao relacionamento, né? Pois é, que Jesus abençoe vocês, a vida de vocês, que tenham cuidado. E que eu quero agradecer aqui a Deus, que Deus me libertou, né, desse tipo assim de relacionamento. E aí eu quero contar mais coisa aqui para vocês, mais experiência. Isso aqui foi um pouco de experiência que eu já vivi minha, né? E aí eu quero deixar aqui uma oração para vocês. Senhor, meu Pai, proteja essas mulheres que sofrem esse tipo de relacionamento abusivo, meu Pai. Esse tipo de relacionamento conturbado. O Senhor proteja elas, cuide delas, meu Pai. Tem muitas delas que têm até depressão. Liberte ela, meu Pai, dessa depressão, dessas coisas ruins desse mundo, meu Pai. Liberta, meu Pai, essas mulheres que não têm coragem, que elas tenham coragem. Que busquem o Senhor. Que o Senhor proteja elas, meu Pai. Dê força, Senhor, para elas. Liberta elas, meu Pai, dessas pessoas, meu Pai. Proteja elas, Senhor. Proteja, meu Pai. Cuida, Senhor. Que o Senhor esteja no lado de cada uma delas e deles também, dos homens também. Proteja todos, meu Pai. Eu sei que o Senhor está protegendo. Que o Senhor cuide deles tudinho. Oh, meu Pai. Poderia ficar aqui até... Mas, né, a gente tem pouco tempo. Mas é isso, Senhor. Protege elas. Essas pessoas que não têm coragem de sair do relacionamento abusivo, meu Senhor. Protege. Em nome do Senhor Jesus, protege. Cuide delas, meu Pai. Cuide delas assim como o Senhor cuidou de mim, ainda está cuidando. Obrigado, meu Pai. Obrigada. Amém.